Bom dia, que a paz do Senhor esteja com cada um nessa manhã, nessa tarde, que seja um dia maravilhoso, cheio de graça de Deus na sua vida. Hoje eu vou meditar um pouco aqui na palavra que fala sobre aliança e fidelidade. E o texto que eu estou meditando, é sobre a aliança de Jonathan com Davi, Davi com Jonathan, que inicia em. Então, aqui, eles fizeram aliança, né? No versículo 3 de 1 Samuel 18:3, e Jonathan e Davi fizeram aliança. Então, porque Jonathan o amarra como a sua própria alma. Então, vai contar a história, né? Eles se tornaram amigos e aqui eles fizeram essa aliança. E ocorreu do Jonathan morrer, do pai, juntamente com o pai, que era o Saul, e o Davi se tornou o rei, né? E vamos dizer, politicamente, o Jonathan, eles poderia ter até um ciúme dele, porque o Davi se expressava muito bem, mas ele entendeu, era um líder excelente, mas ele entendeu o mover de Deus na vida de Davi e fez essa aliança e veio a falecer, e ele tinha um filho que era um Mefibosete, então com 5 aninhos, que estava sendo cuidado pela ama, e quando soube que houve aquele extermínio, vamos colocar assim, fugiu para proteger aquela criança, deixou-o cair, ele ficou aleijado de ambos os pés, mas e o levou para um lugar chamado Lodebar, que é um lugar de pobreza e miséria, onde ele foi criado, ficou adulto, formou família, foi excluído da sociedade, né? E com essa aliança, o Davi estava lá, um rei no palácio, e eu creio que foi Deus que lembrou, né, da aliança. E ele, vamos para 2 Samuel, ele procurou saber se ainda havia alguém que ele, da família do amigo, né, para ele fazer restituir. Vamos colocar a palavra restituição. Então, aqui no 9 de 2 Samuel, a bondade de Davi para com o filho de Jonas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram. E viesse a Davi, ele disse ao rei: És tu, Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan aleijado de ambos os pés. Então aqui o Mefibosete, ele tinha um título. Ele não falou nem que era o nome dele, ele colocou o título, que ele era o aleijado. Quantos aleijados, quantas pessoas têm títulos de aleijado, de drogado, de viciado, né? E muitos deles herdeiros de trono, herdeiros de bênçãos, e estão lá morando em Lodebar, estão vivendo lá excluídos, né? E no versículo 4, disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então ele declarou onde ele estava. Então o rei Davi o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E no 6, que eu acho interessante, o Davi, por sua vez, estava muito ansioso, com o coração ardendo para encontrar, conhecer o herdeiro do amigo, o filho do amigo, a qual ele fez uma aliança. Por sua vez, eu creio, vamos imaginar o sentimento de Mefibosete ao saber que o rei o procurava. Falou: pronto, meu filho não foi lá atrás com 5 anos, mas vai ser agora, porque o rei, o herdeiro, o que está no trono, quer me procurar. Ele era uma pessoa discriminada, ele era uma pessoa que se sentia um nada. Então, eu acho que ele temeu muito, né? Versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse a Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai.
e tu de contínuo comerás pães à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é? Aí, quando ele declarou que ia fazer tudo isso, Mefibosete se inclinou e falou, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como ele se sentia, um cão morto. Quantos Mefibosete existe nos dias atuais? Excluídos, aleijados, com títulos, N títulos na vida. E o Davi chamou a Ziba, que é no versículo 9, falou, então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Aí no versículo 10 ele declarou, trabalharás, pois a terra, tu e teus filhos e teu servo, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Aí no 11 o Ziba declarou, conforme tudo quanto meu senhor o rei manda, a seu servo, assim fará seu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Então aqui é a conclusão. O Davi se lembrou dessa aliança, o Davi mandou chamar, o Davi restituiu tudo que era dele, falou, e não olhou ele como um aleijado, olhou como o herdeiro, como o filho do rei. Falou, vai restituir tudo que era do pai, do avô, e ele de contínuo, a partir de hoje, ele vai comer na minha mesa. Então, o Mefibosete, a partir daquele dia, passou a comer à mesa do rei. Então, vamos crer que esses filhos, esses Mefibosete que estão por aí, nesses lugares obscuros, esses que estão se sentindo um cão morto, que não são olhados com bons olhos, que foram lesados, um pai e uma mãe têm uma aliança com Deus. E o rei, que é Deus, fala que ele vai comer de contínuo à mesa. Vamos acreditar nessa promessa? Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que Deus possa restituir na tua vida, na tua família, restituir aquilo que foi roubado, restituir o que realmente nós representamos para Deus, filhos do rei. Nós somos filhos e o filho come a mesa. Que você venha comer a mesa do melhor, que você tenha saúde, que você tenha paz, que você tenha prosperidade, que você tenha amor, que você possa se doar, que você possa se entregar a cada dia, obedecendo ao que Deus ordenou no teu coração, enviando presentes, restituindo coisas que por acaso foi roubado. Se você se sentiu lesado em algo, se você se sente um cão morto, se você se sente que não tem mais jeito, lembra-se dessa palavra. Ele estava lá em Lodebar. Saia de Lodebar. Deus tem poder para isso. Um bom dia.